Olá pessoal, boa noite. Tô chegando por aqui, vão chegando, que daqui a pouco a gente vai começar a nossa live. O tema da nossa live de hoje é como superar o medo de iniciar com geleias zero açúcar, de iniciar o seu negócio, né, com geleias zero açúcar. Só mais um minutinho, o pessoal tá chegando e a gente já vai começar a nossa live. O Instagram tá avisando aí o pessoal, né, que a gente já tá ao vivo. E daqui um minutinho o pessoal tá chegando. E vamos que vamos, né, gente? Nosso terceiro dia de live, a gente tem 2 lives por dia. Eu faço uma live às 7h30 da manhã e outra live às 8 horas da noite. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Cris Brandão, eu sou especialista em geleia zero açúcar e estrategista de vendas. Tudo especializado em geleia zero açúcar. Aqui vocês aprendem a fazer geleia e o melhor ainda, vocês aprendem a vender a geleia, escalar por todo o Brasil aí, né? Então hoje vai ser uma aula muito boa, que eu vou dar vários toques para vocês, né? Vários insights vocês vão ter da aula de hoje, que eu tenho certeza que vocês podem usar para o negócio de vocês também. Para quem tem negócio de geleia e para quem quer começar o seu negócio, né? Para quem não tem nenhum negócio e tem o sonho de ter um negócio e quer iniciar o seu negócio com geleia zero açúcar. Então, as lives, elas são assim, para tirar um pouco das suas dúvidas, porque muitas vezes a dúvida do colega pode ser a sua dúvida. A gente está chegando agora, seja bem-vindo, daqui a pouco a gente vai começar a nossa live. Então, as dúvidas, muitas vezes, das pessoas, né, dos colegas, podem ser as dúvidas de vocês. E por isso que as lives, elas são assim, para tirarem as dúvidas. Daqui a pouco a gente vai começar, tá? Só mais um minutinho. Nosso terceiro dia de live, hein, gente? Tá bom, hein? A semana inteira com live. Vou arrumar uma luz aqui que eu acho que tá me atrapalhando aqui. Pera aí. Alcame, seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live. Seja bem-vindo. Então vamos. Decoração Store, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Existe muitos. Vamos começar a live aí, o pessoal aí. Tudo bem com você? Estamos aqui na live do nosso terceiro dia de live, né? A nossa live hoje é aquecimento para a jornada da semana que vem. Mara, seja bem-vinda, Mara. A live da semana que vem, que vai ser a jornada das geleiras 5K. O que é a geleira 5K? São as mulheres que fazem geleias e ganham 5 mil reais por mês aí na cozinha da sua casa. Essa é uma jornada. A gente tem uma comunidade também. Lá nos meus stories tem o link da comunidade. Tem muita gente na comunidade já. E é bom que lá vocês trocam, né, informação. E aí o pessoal fala, né, a respeito do que deu certo, o que não deu. E é bem bacana participar de comunidade, né? Para mim, comunidade é uma inteligência coletiva, né? 10 cabeças pensando é muito melhor do que uma só. Então, eu sou muito a favor de comunidade. E a gente tem uma comunidade bacana lá. Se vocês ainda não participem, voltam nos stories que eu coloquei o link depois que terminar a live. Vocês vão lá nos stories, clica no link da comunidade. É só clicar no link e vocês entram na hora. Tá bem bacana. O pessoal tá interagindo bastante lá, vocês vão gostar muito. Então vamos lá, gente. Hoje o nosso tema da nossa live é como superar o medo de iniciar o negócio com geleias zero açúcar, né? As pessoas falam, Cris, mas tem gente que tem medo? Tem, eu tive também. Não tô com o curso aberto. Eu estou no essa semana de aquecimento. É tudo gratuito aqui.
Semana que vem a gente vai ter mais 3 aulas gratuitas, vai ter uma aula mão na massa e logo depois que a gente vai fazer a abertura das inscrições para o curso. Por enquanto nada ainda, tá tudo fechado. Ana Garbellini, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então, gente, existe muitos negócios hoje, né? A gente sabe, né, que existe muitos negócios que precisa de muito investimento para começar. Porém, o negócio de geleia zero açúcar é um negócio que você precisa de baixo investimento para começar. Mesmo assim, as pessoas ainda têm medo. Rosa, seja muito bem-vinda. Boa noite. Então, as pessoas ainda têm medo. O que elas têm medo? Medo de fazer geleia e não dar certo. Medo de não conseguir vender. Medo de investir o dinheiro e ter prejuízo. As pessoas têm esses medos, né? Apesar do investimento ser baixíssimo, mas é muito natural que a gente tenha medo, né? De investir o dinheiro da gente em algo e não ter retorno, ou às vezes a gente fazer e não dá certo, ou às vezes a gente não tem aquela experiência com vendas, né? Fazer não é o mais difícil. Já vou falar para vocês. O que vocês têm que entender são estratégias de venda para vocês escalarem o negócio de vocês. Porque fazer geleia é a parte mais fácil, porque você só segue a receita, né? É que nem fazer um bolo. Você segue a receita, o bolo dá certo? Você segue a receita, a sua geleia vai dar certo. Agora, depois, para você vender, a parte da venda, que é uma parte mais detalhada, né? Que você precisa entender o processo para que você tenha sucesso no negócio. Então, vamos lá. Tem mais alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí no chat, que eu vou seguindo aqui com a live, mas eu respondo, tá? As dúvidas. Eu nunca deixo ninguém sem resposta. Isso é um perfil meu. Todas as pessoas que fazem perguntas ou todas as pessoas que, né, querem uma atenção, eu converso e eu respondo tudo. Então, vocês podem responder. Até uma pergunta que às vezes vocês podem achar que, ai, nossa, que pergunta, não vou nem perguntar isso, que vergonha. Mas às vezes essa pergunta pode ajudar muitas pessoas. Então, é legal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Que a gente aqui tá de coração aberto para responder tudo. Então, deixa eu falar para vocês. Gente, eu tive medo também, né? Como eu tava falando pra vocês, porque Lu, agora acertei. Lu, seja bem-vinda. A Lu tem uma filha linda, né? Ela me mandou no direct onde a foto da filha dela. Uma filha linda. Parabéns, viu? Ah, imagina, eu tô começando agora. Nem comecei a falar, Lu. O pessoal tá chegando agora. Seja muito bem-vinda, boa noite. Mais uma vez, a Lu também está acompanhando a gente aqui a semana inteira. Muito bacana, muito obrigada pelo seu carinho, viu? Quero te agradecer demais. Igual a mãe. É igualzinho a mãe, com certeza, Lu. Né? Os filhos puxam os pais. Se os filhos são bonitos, os pais também são. Isso mesmo. Então, gente, o que eu ia falar para vocês? Eu sempre ajudei meu marido nas despesas de casa, porque as despesas da minha casa, elas não são muito baixas. E meu marido não consegue, né, suprir tudo sozinho. E quando eu comecei a fazer geleia, eu tinha corretora. E aí, no começo, como eu falei pra vocês, eu trabalhava na corretora e fazia geleia, porque eu não tinha medo de sair da corretora e se só o dinheiro da geleia não fosse suficiente para eu poder ajudar, né, nas despesas e pagar os nossos compromissos. Mas o que acontece? Com o tempo, como eu fui fazendo geleia e fui, né, aplicando as técnicas e fazendo bastante divulgação, eu comecei a vender bastante. Aí, no decorrer que eu comecei a vender, eu comecei a perceber que aquilo lá me dava mais dinheiro do que 8 horas por dia que eu ficava na corretora. E mais ainda que eu percebi, que eu vou contar pra vocês. Vocês sabem que hoje... Esperança. Cida, seja bem-vinda. Muito bem-vinda, boa noite. Vocês sabem que hoje qualquer negócio que vocês vão abrir precisa de ter investimento, né? Vocês sabem. Eu, por exemplo, quando eu fui abrir minha corretora 6 anos atrás, eu gastei R$40 mil.
reais. Porque tinha que comprar equipamento, a gente tinha que pagar taxa para várias companhias e tinha muita coisa, né? Tinha que plotar o carro, tem que ter carro, você tem que atender o cliente, tem que ter uma boa impressora, tem que ter computadores, tem que ter funcionário para te ajudar, porque a demanda é muito grande, você não consegue. E aí, quando eu abri, eu gastei 40 mil e eu tinha um custo fixo de 4 mil todo mês. Se eu vendesse ou não vendesse seguros, porque era uma corretora de seguros, o custo fixo estava lá. Eu tinha que pagar, de qualquer jeito. E quando eu comecei a fazer geleia, o que eu percebi? Percebi que eu não tinha esse custo fixo. Porque eu fazia na cozinha da minha casa e eu não precisava pagar ninguém. E aí, por isso que eu vendi a minha corretora e fiquei só com o negócio de geleias. Porque muito cedo eu consegui ser visionária. Eu consegui ver que se eu levasse aquele negócio com seriedade e aplicasse várias estratégias de venda no negócio, eu poderia escalar e poderia ganhar muito mais do que aquilo que eu precisava ganhar para suprir as minhas despesas. Tanto que hoje eu vivo só de geleia. Eu não trabalho nem em outro lugar, eu não tenho nada, nem outro trabalho. Eu vivo bem. Eu vendo muita geleia, eu vivo bem, eu vivo do meu negócio e a gente tem uma vida muito confortável. Mas é um negócio que tem baixo investimento. Por isso que você tem muito lucro. Por isso que eu tô querendo mostrar para vocês isso. Porque as pessoas, elas têm medo de investir. O que você tem medo de investir no negócio de geleia? Você faz na cozinha da sua casa, usa a panela que você tem, usa os utensílios que você tem. O que você vai gastar? Eu até fiz uma continha aqui. Ó, primeiro, quando você começa a fazer geleia, você tem que comprar uns potinhos, né? Pra você testar, né? Você tem que comprar o pote, tem que evasar, fazer receita. Não dá pra você fazer uma receita sem ter os potes, né? 10 potes de vidro hoje, mais ou menos desse que a gente compra, que é vidro triplo, com a rosca tripla, que eu oriento pra vocês, que na minha opinião são um dos melhores vidros. 10 potes de geleia, mais ou menos vocês vão pagar R$45. E ainda é muito, hein? Na média de R$4,50, até mais barato. Porque se vocês comprarem a caixa inteira, eu acho que sai R$2 o pote com a tampa. Mas eu tô jogando um valor mais alto aqui pra vocês. 45. 1 quilo de morango. O morango tá barato agora, né? Coloquei mais ou menos R$10. Que eu já joguei mais custo lá no pote, porque existe variação de preço. 1 quilo de blend de adoçantes. A gente tá fazendo um novo blend e a gente já viu que o quilo vai ficar R$45, o quilo de blend. Então, no total, você gastaria R$100. Somando 45 mais 10 mais 45, né? É isso. E se você vender cada pote de geleia por R$25, que é a média de preço que o pessoal vende aí no mercado, eu vendo por R$38, tá, gente? Mas o pessoal vende por 25, tá? Vocês podem vender, assim, eu indico vocês começarem a vender por 25. Eu vendo por 38, porque eu já tô há 2 anos no mercado e eu não tenho problema nenhum de vender por esse preço. O pessoal compra. E aí, se você vender esses 10 potes por 25, você já vai ganhar 250. Aí você tira os R$100 do custo, né, que você teve de comprar os potes, as frutas e tal. Vai sobrar para você de lucro uns R$150, né? Que você coloca aí mais uns R$5 do gás, né? Mais umas coisinhas, né? Coloca aí que vai sobrar R$140 para você. Com 10 potes de geleia, você tem um lucro de R$140. Esse é o primeiro investimento que você vai ter que fazer para você fazer suas primeiras geleias, para você perder o medo, para você entender o processo e para você começar o seu negócio. Agora fala para mim que negócio no mundo você começa a testar o negócio com valor de R$100. Gente, não existe. Eu sou empreendedora. Eu já tive outros negócios e eu nunca tive um negócio que eu começava com R$100, né? Então, o medo de perder dinheiro, eu não sei qual é o medo de perder dinheiro que as pessoas têm, né? Porque para mim é um valor irrisório, né? Perto de 10 potes de geleia que você compra, para testar, você já pode vender. Você não vai pegar esses 10 potes de geleia e jogar o pote de vidro e jogar fora. Você vai fazer a geleia, vai pôr, vai evasar e vai fechar e vai vender para o seu cliente. São seus primeiros 10 potes de geleia que os clientes vão conhecer o seu produto e daí vão vir os pedidos, né? Então, gente, esse medo,
O medo de investimento não pode ter. O medo de não saber fazer também não tem como, porque vocês vão seguir a receita, o passo a passo da receita. Eu tenho aluna que não sabe fazer arroz e faz geleia e vende. Então, medo de não fazer, não tem, né? E depois a pessoa tem... Qual outro medo? Deixa eu ver. Eu coloquei uns medos que são perguntas. Medo de investir, medo de não ter retorno. Ah, medo de não saber vender. Esse medo de não saber vender também vocês não precisam ter. Porque assim, eu tô sempre aqui, eu faço muito conteúdo gratuito, gente. Os meus conteúdos que eu dou pra vocês gratuitos são conteúdos que eu faço no meu curso pago ainda. Tem muita coisa que vocês aprendem aqui que eu falo lá. Não é tudo, claro, né? Porque o curso que a gente faz, ele é bem mais completo, né? Porque não dá pra... São mais de 30 horas de aula, então é muita coisa. Mas, gente, eu tenho 15 anos de experiência em vendas. Eu sempre trabalhei com vendas minha vida inteira. E eu tenho todas as estratégias montadas para você vender geleia. Então, quando a pessoa fala para mim que ela vende menos que 300 potes de geleia por mês, eu já não sei por que você vende menos que 300 potes, porque alguma coisa de errado você está fazendo. Porque se você estiver fazendo tudo certo... Boa noite, Cris! Seja bem-vinda! Se você estiver fazendo tudo certo, se você fazer todas aquelas coisinhas que eu indico para vocês fazerem, não tem como vocês venderem menos que 300 potes de geleia. E, gente, 300 potes de geleia para mim é nada. Nada. 300 potes de geleia eu vendia quando eu comecei a fazer, há 2 anos atrás. Hoje em dia a gente compra 1000 caixas de potes de vidro, entendeu? 300 potes de geleia, 4 caixinhas de vidro. 4 caixinhas de vidro, para nós aqui não é nada. Então, quer dizer, e se você vender de 300 a 400 potes por mês, você já fatura 5.000. Vocês entenderam? É muito rápido o faturamento. Então, e às vezes eu não entendo por que a pessoa não chega, porque tem alguma coisa no caminho que você faz de errado. E essa alguma coisa é que está empacando você de crescer. Vocês entenderam? Porque a gente tem que analisar, tem que olhar o que você está fazendo, né? Eu também, caiu a minha ficha, falei para vocês há muito tempo atrás, porque chegou uma época que eu estagnei. Eu vendia só aquele tanto e não tinha crescimento. Aí eu fui analisar o que eu estava fazendo de errado. Aí eu descobri o que eu estava fazendo de errado, eu melhorei e aí eu cresci, mas eu cresci demais. Na verdade, eu cresci muito mais do que eu poderia crescer. Por isso que hoje eu não vou crescer mais esse ano, eu vou crescer o ano que vem, porque a gente cresce e a gente tem que ter estrutura para crescer, né? Porque o nosso cliente é o nosso maior patrimônio. Então a gente não pode deixar de entregar o produto para o nosso cliente de jeito nenhum. Edina, seja bem-vinda. Então, por isso que eu parei de crescer esse ano. Mas eu sei que eu posso crescer muito mais do que eu já cresci, do que eu faturo até hoje. E isso aí, vocês têm que ter consciência disso, porque a pessoa só não cresce se ela não sabe, ela não enxergou. Tem gente que não enxerga o mercado. E se você não enxerga, você vai viver a vida inteira vendendo 100 potes de geleia, gente. Não dá para pagar nem as contas sem pote de geleia. Imagina, eu tinha uma corretora que a gente faturava muito. Você acha que eu ia largar uma corretora que me sustentou durante 6 anos para viver de geleia? Se eu não ganhasse mais, jamais eu faria isso. Eu tenho 2 filhos que dependem de mim, que eu sustento. E eu sou uma pessoa responsável. Quem me conhece sabe que eu sou 100% responsável. Eu jamais deixaria faltar qualquer coisa para os meus filhos. E se eu vivo hoje de geleia é porque é um negócio lucrativo. E eu ofereço essa oportunidade para as pessoas, porque eu conheço o trabalho, eu sei como é que faz para chegar lá. Porque eu cheguei, né? Porque é fácil uma pessoa falar para você assim, que você pode ganhar isso, mas a pessoa nunca ganhou. Agora eu ganhei. Inclusive, na turma 1, as pessoas viram muitas coisas. Não é só eu falei, eu mostrei para eles lá, eu abri, né, para eles lá o nosso extrato do banco, mostrei lá quanto que a gente ganhava, mostrei lá, teve só um dia que a gente faturou R$4.000 numa sexta-feira, tá lá, não é o que eu tô falando, tá lá, mostrou, sabe? Porque a gente tem que ter integridade nas coisas, não é só falar, você precisa mostrar pra pessoa ver que aquilo é realmente verdadeiro. Mas assim, às vezes as pessoas, elas não crescem por esse motivo,
porque elas não enxergaram ainda o mercado. E acha que está trabalhando certo, só que está trabalhando errado, porque se você trabalha certo, quem é geleira e trabalha certo e vende com estratégia, no mínimo você tem que ganhar 5 mil por mês. Se você não está ganhando isso, você tá fazendo alguma coisa errada, né? Até mais que isso, mas eu falo 5 mil, sabe por quê? Porque 5 mil você consegue fazer lá na cozinha da sua casa. Até 5 mil reais você consegue produzir lá. Se aumentar o seu faturamento, acima de 5, você já não consegue mais produzir na cozinha da sua casa. Aí você tem que fazer uma cozinha industrial, né? Pode alugar uma casa, montar uma cozinha, e aí lá você pode começar a produzir as suas geleias, porque daí você pode escalar, né? Vender 10 mil, né? 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil potes, 15 mil. Aí você passa de uma pequena empresa para uma média, que é hoje. Hoje eu sou uma média empresa, eu não sou mais pequena. Mas isso aí é com o tempo, gente. Quem começa a fazer geleia não vai vender esse tanto de pote, né? Em 3, 4 meses. 300, 400 potes você vende em 2, 3 meses. Isso é muito fácil. Agora, para você escalar, aí não é tão fácil assim. 3 pessoas só eu tenho. É porque a gente tem um sistema de produção, acelerada. E é um sistema de produção que não precisa de muita gente para produzir. A nossa produção ela é muito rápida. O nosso cozimento varia de 30 a 40 minutos. A gente, por exemplo, num período da manhã, das 7 horas da manhã até meio-dia, a gente consegue produzir 400 potes de geleia. Então a gente tem um sistema de produção rápido, porque eu sou prática, sabe? Eu gosto das coisas rápidas. Esse negócio de ficar demorando muito, sabe? De ficar inventando muito, comigo não dá muito certo, não. E a gente dá certo, tem dado. Agora pro Natal eu aumento, né? Natal, como tem muita venda, eu coloco 6 pessoas no Natal. Porque tem muito, e aí atrapalha um pouquinho, porque o espaço que a gente tem não é muito grande. E aí quando você começa a produzir, mas aí o que eu faço? Eu separo por horários, sabe? Das 8 da manhã até meio-dia eu faço morango. Aí do meio-dia até as 5 horas, por exemplo, eu faço morango com uva. E aí a turma que trabalhou de manhã não trabalha à tarde, sabe? Eu faço faço uma escala para que a pessoa não fique cansada. Você tem que fazer o processo de higienização, né? O processo de higienização de 4 passos lá. A gente tem um processo de higienização de 4 passos que você tem que fazer. Aí você fez, depois você pode deixar num recipiente de vidro, tem que ser um recipiente de vidro. Plástico eu não aconselho, porque o plástico ele pode soltar algumas coisas e aí pode não ser muito bom para fruta e para geleia que você vai fazer. Então você coloca no recipiente de vidro, depois que você fez a higienização, pica, coloca um plástico sulfilme por cima, faz uns furinhos no plástico com a faca para respirar, né? Porque se você deixar ele abafado lá, a fruta não dá certo, né? Pode até estragar. Faz uns pequenos furinhos, né? Pra fruta respirar e você pode fazer. Tá? Você pode deixar de um dia pro outro lá, faz tudo num dia e produz no outro, né? Pode sim. Inclusive eu aconselho as pessoas a fazerem isso, para não cansar muito e para acelerar a produção. E a gente tem um sistema de maceração também, porque a gente macera a fruta antes. Então, por isso que o nosso tempo de cozimento ele é menor. A gente não tem nenhuma geleia que fica 1 hora fazendo. Porque vocês sabem, né? Quem é geleira e sabe que quanto mais a geleia fica no fogo, vocês sabem disso, né? Menos nutrientes ela tem, né? Da fruta. Então, a geleia boa, ela tem que ficar menos tempo no fogo. E se você faz o preparo dela certinho, em 40 minutos a sua geleia tem que ficar pronta. No máximo 40 minutos. Se ultrapassar isso, alguma coisa você fez errado ali no processo. Porque tem a parte de sólidos e líquidos. A parte de sólidos e líquidos tem que ser 50-50. Se a parte de líquido for mais que 50, ultrapassa o tempo. E aí a geleia já perde nutrientes. É mais ou menos assim, sabe? O nosso sistema de produção. E como a gente tem esse sistema de produção?
que ele tem menos tempo de cozimento, a gente consegue fabricar mais em menos tempo. Então isso é bom, né? Para quem produz geleia, vocês sabem. Eu vejo gente aí falar que fica 1 hora fazendo geleia. Eu fico olhando, eu falo, a gente nunca teve. Nem quando eu comecei a fazer, eu ficava com a minha panela 1 hora. Primeira coisa, o nosso sistema de produção, a gente não faz geleia no fogo baixo nem médio. A gente faz geleia no fogo alto, né? Porque o nosso sistema de produção permite isso. Agora o povo faz geleia, né? No fogo baixo, no fogo médio, fica 1 hora lá gastando um monte de gás e o lucro vai todo embora, né? Então, tem tudo isso, né, gente? O sistema de produção, ele tem que ser alinhado também com o custo, porque tudo é custo, né? Quanto menos custo você tiver, mais lucro você tem no produto. Geleias e companhia, seja bem-vinda. Dani, seja bem-vindo. Hoje mesmo eu tava falando com uma aluna minha, um assunto muito interessante que eu quero falar aqui pra vocês. Ela tava falando pra mim que ela sabia fazer geleia também. Ela já fazia uma outra geleia. Ela entrou na outra turma passada porque ela queria aprender a fazer a zero, porque ela fazia com açúcar também. E ela falou que ela passou a fazer as geleias dela, que ela fazia com açúcar, no nosso sistema de produção. E ela disse que ela economizou muito gás. Ela falou que o que ela gastava de gás, hoje ela não gasta mais. E ela percebeu que ela tem mais lucro. E é isso, gente. A ideia é menos tempo de cozimento, menos tempo na cozinha, porque a gente tem que descansar. Fazer geleia é uma terapia quando a gente tá fazendo, mas cansa, né? Se falar pra vocês que não cansa, a gente tem que ser honesto, né? Quando a gente tá aqui com muita produção, um dia de produção que eu tenho que ir pra cozinha pra ajudar, a gente cansa, a gente fica o dia inteiro mexendo a panela, fica vazando, fechando o pote, tem o vapor quente, né? Que às vezes a gente tem que ficar lá na cozinha, tem 6, 7 panelas de tacho lá cozinhando. Então isso é uma coisa assim que cansa, assim. Imagina você ficar muito tempo, fica 30, 40 minutos. Então tá certo, Cris, mais ou menos 30, 40 minutos é o tempo. Mas qual é a quantia que você faz? A gente leva 30, 40 minutos para fazer 5 quilos. Então se você faz menos, tem que ser menos tempo. Até acho que uns 3 quilos é esse tempo aí mesmo, 30, 40 minutos. Mas se você fizer, por exemplo, 1 quilo de fruta, aí o tempo é um pouquinho menor, né? 1 quilo de fruta. 1 quilo de fruta tem que ser uns 20 minutos, já dá certo. Se você macerar ela antes, fizer todo... Oi! Artes da Ci. Nossa, Ci, tanto tempo que eu não te vejo. Boa noite, seja bem-vinda. Tem Cache Pilar, seja bem-vinda. Ah, gente, quanta gente boa aqui, sejam todos bem-vindos. Então depende da quantidade, né? Quanto menos quantidade, menos tempo. Quanto mais quantidade, pouquinho mais fica. Mas 5 quilos, gente, é 30, 40 minutos, né? Acho que até uns 3 quilos também, depende do fogão também, né? Porque tem fogão que a boca dele é a chama, né? 1,5 kg, 2 quilos entre 20 e 30 minutos, né? Fica pronta, tá certo, Cris. É mais ou menos esse o tempo mesmo. A gente tem que contar. Você faz no fogo alto também? Porque no fogo alto a geleia fica melhor, viu? Já vou dar a dica pra vocês aqui. Luciana, seja bem-vinda. Não faço geleia no fogo baixo nem médio, hein? Essa é a dica do curso, hein? Que vocês estão recebendo aqui grátis, gratuito. Eu falo muita coisa aqui, porque a gente vai conversando e você vai falando, né? Ah, o Ti Brandão, seja bem-vindo. Quanta gente bacana hoje na live. Então, Cris, você faz no fogo alto ou fogo baixo? Então, o ideal é que você faça as geleias no fogo alto, né? Que é o mais indicado, assim, que menos tempo de cozimento, a geleia ela fica melhor. E o que acontece? Você gasta menos gás, né? No final, você abaixa o fogo, pode fazer no fogo alto, Cris. Pode deixar, não precisa nem abaixar o fogo. Ah, você abaixa o fogo quando você tá evasando, quando você tá colocando nos potes, é isso? Mas não precisa nem abaixar.
Porque quando você faz no fogo alto o cozimento, do começo até o final, o que que acontece? A geleia, ela tá naquele 250 graus, né? Que é onde ela começa a gelificar. E quando ela tá em 250 graus, você abaixou o fogo, você pode desligar o fogo, você não precisa nem abaixar o fogo. Você desliga o fogo e já evasa. Ela tá a 250. Então, é que a sua é com açúcar, né? Então, quando eu falo pra você, é a zero açúcar, né? Porque como a sua é com açúcar, tem o problema da caramelização, né? Se você deixar no fogo alto, muito fogo alto, ela pode caramelizar. Então, eu não sei, porque eu não faço geleia com açúcar. Mas essa minha aluna tá fazendo, posso até perguntar pra ela depois e falar pra você como que ela tá fazendo. Porque o que eu falo pra vocês é zero. Zero açúcar você pode fazer no fogo alto. Porque a gente não corre risco de caramelização, né? Porque a gente não tem açúcar. Então, a gente começa o processo no fogo alto e termina no fogo alto e chega a 250, evasa. Faz o primeiro evase, né? Com a geleia. Depois a gente faz o segundo evase, que é o evase final, né? Que dá a segunda rosca na tampa. E aí você já deixa ela 10 minutos e já pode entregar para o seu cliente. A geleia não estraga. A geleia zero açúcar, ela tem uma validade de 3 meses. Ela tem uma validade menor do que geleias com açúcar. Por quê? Porque a gente não usa açúcar, né? E os conservantes que a gente usa são conservantes que não substituem 100% o açúcar. E por isso que às vezes é considerado uma geleia um pouco mais natural, porque ela não tem tanto conservante, né? Apesar de que a geleia que você faz com açúcar, ela também é uma geleia natural, né? Mas só que ela vai açúcar, né? E o açúcar, tem algumas pessoas só que não pode consumir, né? Por causa do açúcar. Mas é uma geleia boa também. Mas eu acho que quando você começar a fazer a zero açúcar, você não vai nem fazer com açúcar mais. Tem muita gente, viu? Que começa a fazer geleia zero açúcar e daqui a pouco não tá nem fazendo com açúcar mais, porque vende tanto zero açúcar, porque as pessoas gostam de geleia zero açúcar. Não faço processo de pasteurização. Aquele processo quente-frio que você fala, não. O nosso, a gente tem um outro processo de evase. A gente tem... Primeiro a gente faz um primeiro processo de evase, que é onde a gente coloca a geleia e faz a primeira rosca. Depois a gente tem um segundo processo de evase, que a gente dá a segunda virada na tampa, né? A virada final. E aí a gente deixa lá um pouquinho ela numa temperatura alta e depois... É bem prático, viu, Cris, o nosso processo. Eu sou da praticidade. É porque eu desenvolvi esse método que é mais prático. Porque como a gente produz bastante, então não dá pra você ficar perdendo muito tempo, né? E aí eu fui fazendo vários testes e eu descobri que esse processo de evase que eu faço agora, que eu faço hoje, é muito prático, muito rápido. Por isso que você consegue ganhar dinheiro, né? Porque você não precisa ficar muito tempo na cozinha, você faz rapidamente, você tem tempo, né? Pra fazer a divulgação do seu produto, tem tempo de pôr uma fotinho lá, né? Tem tempo de atender o seu cliente, mandar uma carta de vendas para ele, fazer uma promoção, porque é rápido a produção, não demora muito. E quando você aprender a fazer, você vai ver, eu tenho certeza que você vai voltar aqui na live e vai falar, Cris do céu, só quero fazer zero açúcar. Primeiro que o Rio de Janeiro compra muita geleia zero açúcar. O pessoal aí tem uma vibe, né, saudável, né? Porque questão da praia, não tem? Eu sei que tem, porque a gente manda muita geleia aí pro Rio de Janeiro e o pessoal gosta. Geralmente essas cidades que elas são mais quentes, né? O pessoal tem meio que essa cultura aí, né? De comer coisas sem açúcar, comer muita salada, isso, aquilo, né? Neide, seja bem-vinda, Neide. Boa noite, seja muito bem-vinda. Então, gente, vocês têm alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta para fazer, fala. Cadê a Lu, que tá quietinha hoje, já não tá falando nada? Tenho certeza que ela, depois que fizer... Ela já faz zero, né? Mas quando você fizer zero com a minha receita, Lu, você vai falar pra mim, nossa, Cris, que delícia. Nunca comi uma geleia tão boa. Eu escuto isso quase todos os dias dos meus clientes. Eu tenho muito retorno de cliente, até posto para vocês verem lá. Porque uma coisa é a gente falar,
Outra coisa é a gente falar e provar, né? Que realmente aquele retorno vem. E eu sempre tô colocando lá pra vocês verem. Nos stores, no feed, eu sempre coloco o retorno dos clientes. E é isso que eles falam mesmo. Nem parece que é zero açúcar. Né? Porque a geleia é docinha. Porque foi a Lu que falou numa live que foi a Lu, foi você, eu não lembro. Tô sonhando. Josiane, tá, Josi? Você vai amar. Você vai amar, você vai fazer para consumir e você vai fazer para vender. E ela vai te fazer tão bem a geleia, porque, gente, faz muito bem. Vocês sabem que essa geleia que a gente faz, ela é ótima para o intestino, né? Porque ela tem muita fibra. E a geleia que a gente produz zero açúcar, por ela não ter açúcar, e a gente consegue preservar 90% dos nutrientes da geleia. Então, quando você come, se você tem problema no intestino, você não vai ter nunca mais. Eu já recebi vários feedbacks também de cliente que falou que a geleia ajudou, porque tinha o intestino preso. Mas por quê? Você tá com dor na mão, Lu? Minha artrite tá atacada. Nossa, ela ataca no calor, porque geralmente a artrite ataca mais no frio, não é? Eu não sei se aí tá calor ou frio, mas aqui em Ribeirão tá quente hoje. Semana passada tava um pouquinho frio, mas hoje tá bem quente. Então, gente, a geleia, ela é muito boa, ela faz muito bem para quem tem intestino preso. E ajuda quem quer emagrecer, quem quer perder peso. Porque quando seu intestino tá regulado, você consegue equilibrar o seu peso, né? Então, às vezes a pessoa pensa que o potinho é milagroso, mas não tem milagre nenhum não, viu? Não tem milagre. A geleia não é porque as frutas têm fibra, né? Idade, peguei peso junto. Lu, você tem que comer geleia sem açúcar, hein? Não pode ficar comendo muita geleia com açúcar, porque o açúcar engorda também, hein? Tem que comer uma sem açúcar aí, para fazer um equilíbrio, né? Principalmente idade, depois dos 40 anos, né? A gente precisa ter um equilíbrio na alimentação, né? Pra gente ter saúde, né? Pra gente chegar aí nos 60 anos saudável. Isso é muito importante. Por isso que eu falo pra vocês que a gente tem muito público. O pessoal aí de 40 anos, a mulherada aí da meia, assim, a gente fala da idade madura, né? Vai, Josi! Vai ajudar na tua saúde e você vai vender muito. Você vai voltar aqui e vai falar aqui, nossa, ó, sou aluna e olha como eu tô vendendo. Tô vendendo muito, eu tenho certeza que você vai vender. Sabe por quê? Porque eu vendo. E o que acontece? Hoje eu tava pensando, o que eu fiz? Eu estudei o comportamento do cliente que compra geleia zero açúcar. Por isso que tudo que vocês me perguntarem de zero açúcar, eu sei responder pra vocês. Mas tudo que vocês me perguntarem com açúcar, eu não sei responder muito, eu sou honesta. Porque eu não faço com açúcar, hoje eu faço só zero. Então, e é diferente. O processo de produção de geleia com açúcar é totalmente diferente do processo de produção de geleia com açúcar. Por exemplo, se você quiser fazer uma geleia zero açúcar do mesmo jeito que você faz uma com açúcar, no meu método não dá certo. Tá te ajudando, Lu? É terapia, né? Que bom, Cíntia, seja bem-vinda. Geleias zero açúcar é terapia mesmo. Além da gente ganhar dinheiro, a gente fica lá fazendo, sai com a cabeça leve, né? Esquece dos problemas. Por que isso? Porque a gente presta atenção, a gente foca a atenção da gente quando a gente tá fazendo a geleia naquilo. E toda vez que a gente presta atenção em alguma coisa e esquece das outras coisas, a cabeça da gente alivia. Por mais que seja um pequeno momento, mas alivia. Por isso que a maioria das pessoas, você não é a primeira pessoa que fala pra mim que depois que começou a fazer geleia, até se curou da depressão, né? Tem gente que tava com depressão, né? Tem ansiedade e a geleia ajudou. Né? Não é milagroso, gente. Assim, coisas que a gente faz artesanato, né? Não é só geleia, né? Às vezes a pessoa fala assim, ela tá falando, não é milagroso. Não tô falando não gosto de prometer nada dessas coisas que não existem, tá? Tudo que a gente faz, que a gente fica um pouco com atenção naquilo, é bom pra gente. A gente fica menos ansioso. E se a gente tá, por exemplo, entrando num quadro de depressão, alguma coisa, não é que vai curar você, claro que não, mas aquilo ajuda você, né? Ajuda muitas vezes a você se sentir melhor, é isso.
E fazer geleia tem tudo isso, mas assim, o intuito de fazer geleia mesmo é você ganhar dinheiro com isso, né? E principalmente não é só o dinheiro, gente. Você vai fazer a geleia que você vai consumir, você vai ter saúde também, né? Porque em vez de você ficar comendo, a gente comer esse monte de coisa industrializado, né? Coisas que não são saudáveis, a gente vai comer o produto que a gente tá fazendo. E isso não tem preço que pague. A minha família come as minhas geleias, os meus filhos, e eu fico tão feliz de ver eles comendo, porque eu sei que eles estão consumindo uma coisa que tá fazendo bem para a saúde deles. Gente, fazer geleia é tão maravilhoso. Vocês sabem, eu sou apaixonada. Cris, o meu método é o make. A gente usa blend nas geleias. Cada receita tem uma quantidade diferente. Por quê? Porque no jeito que eu faço a minha produção de geleia, a gente desconta a frutose das frutas e o blend de adoçantes, ele é um complemento. Então, por exemplo, a quantidade de blend que você usa para fazer uma geleia de morango... Lu, é verdade. E receber elogio das pessoas que você não conhece e é muito bom. Verdade, isso mesmo. E a quantidade de blend que a gente usa, por exemplo, para fazer a geleia de morango é diferente da quantidade de blend que a gente usa para fazer uma geleia de damasco e amêndoas. Então, são quantidades diferentes, mas vocês vão aprender tudo isso porque isso é ensino. Vocês vão saber, vocês vão saber quanto de frutose tem em cada fruta, porque a gente faz tudo mastigadinho, sabe? A gente tem uma planilha com todas as frutas e o quanto de frutose que tem por quilo, fora que tem as receitas, né? Tem lá, eu acho que são 20 ou 25 receitas, já com a quantidade certinha para cada sabor e o que você vai usar. E também, se você quiser fazer uma receita nova ou criar alguma coisa diferente, é só você falar comigo se você tiver com alguma dúvida, porque o pessoal as que são minhas alunas e que eu acompanho elas, eu acompanho até você chegar nos 5 mil reais. E elas têm meu WhatsApp pessoal, então qualquer dúvida você pode falar comigo na hora que eu respondo para você. Porque eu prefiro que você pergunte do que você errar, entendeu? Que você erre e perca o seu material. Então, na hora você tira a foto, manda e fala, olha, tô com dúvida nisso, porque tá demorando um pouquinho mais para ficar pronto. Quando a geleia, gente, demora mais do tempo certo para ela ficar pronta, alguma coisa de errado você fez no processo. Mas se você mostrar para mim, eu já sei na hora o que você fez. Por quê? Porque é experiência, né? Não tem nada... Vocês já viram aquele ditado? Panela velha que faz comida boa? Eu sou a panela velha. Eu não sou nova mais. Mas eu já fiz tanta geleia na minha vida e faço até hoje que só de olhar eu já sei se a geleia tá boa ou não. Não precisa nem testar mais. Só de mandar a foto eu já sei. Eu já falo, olha, você colocou isso mesmo? Esses dias tinha uma aluna que falou pra mim, Cris... foi a Fê, eu fiz uma geleia de abacaxi e pimenta. Ela falou, só que eu acho que demorou muito para ficar pronto. Aí eu falei, alguma coisa você fez de errado, porque não demora. Falei para ela, geleia de abacaxi e pimenta, se você fizer a receita certinha, 30 minutos, 25, 30 minutos, ela tá pronta. Aí ela ficou pensando, ela falou assim, já sei. Ela falou assim, porque eu diminuí a receita para 1 quilo. Ela falou assim, eu coloquei menos de 1 quilo. E aí eu esqueci de diminuir os outros ingredientes. Então, o que acontece? Tem que ter 50% de sólido e de líquido. Ela colocou mais líquido do que sólido. E o que acontece quando você faz isso? Ela demora mais o cozimento. Então, já descobriu o erro. Aí ela falou, nossa, que bom que eu sei onde eu errei. É bom a gente saber onde está errando. Ela falou, da próxima vez eu não vou errar mais. Vocês entenderam? Ela falou comigo na hora, ela descobriu. E aí eu já falei isso pra ela, você tem certeza? Aí ela foi pensar e daqui a pouco ela mandou uma mensagem e falou, não, já vi onde eu errei, obrigado. Vocês entenderam? Então é isso, gente, não tem como, se você segue a receita certinho, a receita que eu passo é o que eu uso, é a que eu fiz, é a que eu faço. Eu faço muita geleia com a mesma receita e não tem como dar errado, não dá errado, sabe? Só dá errado se você não seguir. E se você, por exemplo, pegar uma receita de morango
e fizer uma geleia de damasco, vai dar errado, porque a quantidade é diferente, entendeu? Por isso que vocês têm que seguir a receita daquele sabor certo. Porque a frutose do morango, ela é muito menos do que a frutose, por exemplo, do damasco. O damasco é uma fruta que tem muita frutose. Então, o complemento de blend dele é bem menor. Primeiro que senão a geleia fica muito doce, ninguém suporta comer a geleia, né? Segundo que a gente não tem necessidade de você colocar aquele tanto de blend naquela geleia. Se não tem umas geleia que a gente come que é doce demais, que você não consegue nem comer o negócio tão doce que é. Não tem necessidade de fazer um negócio desse. Vocês têm que fazer uma geleia gostosa. Uma geleia que seja doce e você consegue comer a geleia pura. Você não precisa nem passar a geleia numa torrada. Você quer comer uma colherada de geleia quando você está com vontade de comer um doce? Você vai lá e come uma geleia gostosa. Tchau, Cris. Até amanhã. Obrigado você. Daqui a pouquinho eu vou encerrar também. A gente começou já às 8, né? Mais ou menos 1h e 50 minutos de live. Mas obrigado, viu, por você estar comigo todo dia aqui. Eu tenho certeza que quando você começar a fazer a geleia zero açúcar, você não vai fazer com açúcar mais. Por quê? Você vai ganhar mais dinheiro. Porque o que move a gente, é o dinheiro, não é? As pessoas falam assim, você é capitalista. Gente, eu não sou capitalista, mas se a gente não tiver dinheiro, como é que a gente paga as contas, né? A gente vive disso, gente, não tem jeito, né? Então a gente faz geleia para vender e para ganhar. Fiz de morango zero, ficou boa, mas a manga com maracujá ficou um pouco ácida. A manga com maracujá tem que tomar cuidado mesmo, porque ela pode ficar ácida. Mas sabe por que ela deve ter ficado ácida, Lu? Porque você deve ter colocado a quantidade de maracujá diferente. Você deve ter colocado, de repente, a mesma quantidade de maracujá em manga e não pode, né? Você tem que colocar, por exemplo, nas nossas geleias zero açúcar, a gente tem que fazer o equilíbrio 50 e 50, né? Inclusive na acidez, na pectina também, né? Porque quando a fruta ela é muito ácida, você, na verdade, você aumenta um pouquinho do blend quando a fruta é ácida. Aí você tem que acrescentar mais pectina de maçã e muitas vezes, depende da acidez da fruta, você acrescenta um pouquinho do albedo do maracujá também, que é a pectina. E aí com esse equilíbrio a sua geleia fica perfeita, né? Tem tudo isso. Frutas ácidas, elas têm que ter um bom equilíbrio, assim, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Há muitas pessoas têm problema, viu, Lu, com geleia de manga e maracujá que fica ácida, porque o maracujá é muito ácido. Mas aí, da próxima vez que você fizer, eu tô falando pra você zero açúcar. Eu não sei se como você usa açúcar, pode ser que dê certo. Você usou a pectina do maracujá, então eu acho que faltou você usar. Você usou da maçã também? Porque quando você usa a pectina do maracujá, é bom você usar a pectina do maracujá com a da maçã junto. Porque a maçã, o maracujá, o índice de pectina dele é maior que o da maçã, né? Mas ela dá aquele equilíbrio, sabe? E eu acho que deve ter sido isso. Porque geleia de manga e maracujá, a gente não usa o albedo do maracujá. Eu uso só o albedo do maracujá. Então, da próxima vez, sabe o que eu vou te aconselhar? Não usa a pectina do maracujá. Guarda a pectina do maracujá para você fazer com outra fruta. Usa a pectina da maçã no lugar. Você vai ver que vai ficar diferente. Porque o albedo do maracujá, ele tem acidez. Junta com a acidez da polpa do maracujá, por isso que não teve o equilíbrio, por isso que você achou que ficou ácida. Aí, nesse caso, é bom você usar só da maçã mesmo, que aí vai dar certo. Tem tudo isso, né? Mas isso aí são coisas que a gente vai aprendendo, né, Lu? A gente vai fazendo aqui e vai testando, né? E aí a gente vai... Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, depois que vocês estiverem lá na jornada junto com a gente, esse tipo de dúvida que a Lu teve, assim, vocês não precisam ter, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp e na hora vocês perguntam pra mim que eu respondo pra vocês, tá? E muitas vezes eu testo antes de responder. Eu falo assim, espera 10 minutos que eu vou fazer um teste. Eu pego a panela, vou lá,
Faça um teste, volta e fala pra você, faz desse jeito que vai dar certo. Então é isso aí, né, gente? Importante quando a gente vai seguir alguma coisa na vida da gente, a gente ter uma pessoa que orienta, né? Uma pessoa que esteja junto com a gente, porque é muito melhor a gente caminhar com alguém do que a gente caminhar sozinho, né? A de morango usei pectina de maçã, a de morango usa pectina de maçã mesmo, porque eu não uso, viu, Lu, muito o albedo do maracujá, porque eu acho que a consistência da geleia não fica muito boa, sabe? Eu já usei, mas eu não uso. Eu uso para alguns sabores específicos, mas eu uso muito pouco. A maior parte das minhas geleias eu uso a pectina da maçã mesmo, porque o sabor fica bom, sabe? E eu sei que a maçã tava muito cara, né? E aí, como a maçã subiu o preço, muita gente estava usando o albedo do maracujá. Mas eu continuei usando da maçã. Mas agora, como a maçã vai baixar o preço, acho que já até baixou, né? Acho que semana que vem o preço da maçã já vai cair. Então, eu acho que você foca em usar mais a maçã e usa o do maracujá só para algumas específicas. Eu acho que tem 2 receitas que eu uso o do maracujá. O restante eu uso ou pectina da maçã, que é da maçã tradicional, né? Ou eu uso a pectina da maçã verde. Geralmente, a pectina da maçã verde eu uso com a geleia de figo, que fica muito melhor do que a da maçã vermelha. Porém, a maçã vermelha é muito mais barata. Então, eu sou a favor da gente ter sempre um produto com baixo custo para a gente ter mais lucro. Então, eu sempre vou ensinar vocês a receita com o menor custo possível, que é o que eu faço hoje aqui na minha produção. A receita ela tem que ter o menor custo possível, porém, ela tem que ter qualidade. Então, tem algumas substituições que dá para você fazer e que não perde a qualidade do seu produto. Mas isso aí é ao longo do tempo que eu descobri, né, gente? Já tá 2 anos que eu trabalho com isso, que eu faço um monte de geleia aí. Muita gente consome minha geleia, então eu fui descobrindo, né? Com o tempo, fui fazendo substituições, fui fazendo troca e fui vendo que fica bom e dá certo também. Então, isso aí vocês vão ter tudo tranquilamente, vocês não vão poder se preocupar com isso. Então, gente, isso que eu ia falar, quando a gente tá com alguém, quando a gente começa a nossa trajetória e quer ter um projeto, quer ter um negócio, né? E de repente quer ter uma renda extra, o que você quer que seja, né? Quer fazer para consumo próprio. Eu tenho alunas que são diabéticas, que fazem para consumo próprio, mas acaba vendendo, porque a pessoa vai na casa dela, come e pergunta se ela não vende, aí ela acaba fazendo, começa a vender e daqui a pouco ela tá vendendo. Porque a geleia é boa, assim, muito boa, boa de verdade. Vocês veem um monte de gente que gosta, né? E quando a gente vai acompanhado com alguém, eu acho que a gente se sente mais seguro, né? Porque a insegurança, quando a gente se sente inseguro em relação a alguma coisa, parece que trava a gente. A gente não consegue caminhar. E quando a gente tem uma pessoa do lado da gente, eu acho que a nossa jornada fica mais leve, né? O caminho fica mais leve, porque a gente sabe que toda vez que a gente tiver uma dúvida, a gente tem com quem perguntar, né? Tem para quem perguntar, tem para quem tirar a dúvida, sabe que aquela pessoa vai ajudar a gente de verdade, né? Porque o interesse é que vocês ganhem muito dinheiro, é que vocês façam a melhor geleia possível. Eu não sei se vocês estavam aqui, eu acho que vocês não estavam aqui nas lives que eu fiz da minha outra turma. É que eu tenho um projeto pessoal meu, que é um propósito de vida meu, que eu quero formar. Esse ano eu não sei se vai dar tempo ainda, né? Porque a gente tá no Natal, mas eu ainda quero esse ano. Tô trabalhando muito para isso, é um propósito de vida. Eu quero ter 100 geleiras, pessoas mesmo comprometidas e dedicadas. E eu quero transformar essas pessoas em profissionais que ganhem 5 mil reais por mês aí na cozinha da sua casa. Isso é um propósito de vida meu, pessoal, que eu luto todos os dias para que isso aconteça, porque eu sei que minha mãe, o projeto da Casa Amor é em memória da minha mãe, e minha mãe era uma pessoa muito boa e gostava de ajudar muitas pessoas. E eu sei que quando eu conseguir fazer isso com mulheres que têm filhos, às vezes que não podem sair para trabalhar, né? Pessoas que trabalham e às vezes precisa de uma renda extra, N casos, né? E eu sei que quando eu conseguir fazer isso, eu tô ajudando aquelas pessoas. E isso para mim é muito maior do que qualquer dinheiro. Então esse é o meu projeto e é por isso que eu tô aqui todo dia conversando com vocês
e orientando vocês e falando com toda a integridade, todas as dicas que eu dou para vocês, vocês podem fazer, tá? Principalmente quem já faz geleia, pode seguir a dica, pode fazer que vai dar certo, tá? Porque eu jamais na minha vida falo qualquer coisa, oriento a uma pessoa de uma maneira errada e que eu sei que aquilo não vai dar certo, né? A orientação ela tem que ser certinha. Gente, vamos então, gostaram? A Lu tá quietinha hoje, mas vamos que vamos, hein? Ó, amanhã a gente tem a nossa live quinta, a nossa live sexta. Sábado eu vou dar uma descansadinha, porque eu tô fazendo live 2 vezes por dia, o dia inteiro, tá? Assim, né? A gente faz live, trabalha, tem um monte de coisa pra fazer, né? Dá atenção pros alunos, as alunas, elas conversam comigo o dia inteiro no WhatsApp, muita gente pedindo orientação e as minhas alunas são prioridade pra mim. Eu largo tudo que eu tô fazendo, vou lá e ajudo. Então, assim, eu faço bastante coisa durante o dia. Tenho negócio, né? Vocês sabem que eu tenho meu negócio, que é Casa Amor, que eu faço geleia, todo mundo já sabe. Então, sábado eu vou dar uma descansadinha. Agora, domingo, eu vou fazer uma live também. Uma mega live, que vai ser uma live que vai antecipar a jornada que começa na segunda, né? Mara, você vai aprender e você pode contar comigo. Inclusive, eu tenho a maioria das pessoas a maioria das minhas alunas hoje, que vende muita geleia, ou que começou a fazer, nunca tinha feito uma geleia na vida. E hoje elas são apaixonadas pelo processo. Você vai aprender muito. Então, gente, domingo eu vou fazer uma live diferente. Não vou contar, vai ser surpresa, tá? Quem tiver aqui vai ver, domingo, vai ser às 8 horas da noite. Eu vou fazer uma live surpresa para vocês, acho que vocês vão gostar. Que vai antecipar a nossa primeira aula de segunda-feira. Que vai a jornada tão esperada e que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque eu tô fazendo com todo o carinho do mundo, a minha equipe tá me ajudando, a gente tá programando, assim, as melhores aulas para vocês, tá? Sem enrolação, gente, não tem enrolação, é tudo, sabe, tudo certinho. Às 8 horas, tudo é às 8. As lives amanhã e sexta às 8, sábado não vai ter, domingo às 8 horas. E semana que vem eu arraso, gente. Sucesso, vocês não podem perder. Semana que vem não é aqui, hein? Vocês não esquecem, hein? Semana que vem é lá no YouTube. Se vocês não seguiram, segue ainda, porque lá tem até lá os lembretes já das aulas. Se vocês quiserem ir lá e clicar lá para ser lembrado, para vocês não esquecerem. Porque quando começar a aula, eles mandam um aviso para vocês que começou. Não perca, hein? Vai ser sensacional. Quero ver todo mundo lá semana que vem. E daí não vai ter aqui, porque aí eu vou fazer lá, porque é um outro formato de aula, né? Eu vou estar na cozinha fazendo geleia. Vocês vão aprender a fazer uma geleia, vocês vão aprender o processo da geleia. Vai ser bem bacana. Eu não vou contar tudo pra vocês, vou dar só um spoiler, né? Vai ter sorteio. Vocês vão ganhar presente, quem tiver lá, vai ter bastante coisa, hein? Vai ser, assim, sensacional. E não é sorteio ruim não, viu? Não é coisa ruim não, é coisa boa. Coisa que a gente ama, a gente que a mulher ama, vocês vão gostar demais. Então, quero ver todo mundo semana que vem, mas só ganha quem tiver nas aulas, hein, gente? Quem tiver lá ao vivo. Se você não tiver lá, você não vai ganhar, nem participar do sorteio. Então, vai lá, porque às vezes você vai estar lá e você vai ser sorteada. Não vou nem contar mais nada. Não vou nem contar. Mas eu só sei que quem estiver lá vai ficar feliz. Só isso, já tá bom, né? Lu, você quer a minha geleia? Quem sabe você não ganha um kit de geleia? Participa das aulas lá semana que vem. Né? Vai ter kit. Vai ter kit, não é de geleia, né? Mas vai ter muita coisa. Coisa chique, hein, gente? Vou falar pra vocês, porque eu sou assim, ó, se é pra me dar alguma coisa pra alguém, ou eu dou alguma coisa muito boa, uma coisa de qualidade, ou eu prefiro não dar nada. Eu sou assim, tá? Porque pra dar porcaria pros outros, pra mim eu prefiro não dar nada. Então eu já adianto pra vocês que o que tem lá é de alta qualidade, não é nada qualquer coisa não,
tá? Porque eu sou assim. Não sei se é bom ser assim, né? Mas eu sou. Desde o produto que eu faço, que eu gosto de fazer um produto com muito boa qualidade, e desde as aulas que eu dou também. Eu dou a melhor aula que eu posso, a melhor aula possível. E se eu vejo que aquela aula não tá boa, eu gravo 20 vezes até ficar boa. Quando eu vejo que tá boa, eu falo, então, agora é essa. Que eu não tenho preguiça. Preguiça que não tem aqui. Até quando você é assim, não sei, né? Que Deus me dê essa energia aqui até 60 anos, eu espero. Espero que até 60 anos eu tenha com esse sorriso, com essa energia de fazer um monte de coisa, né? Gente, então tá. Vamos acabar a nossa live agora, senão eu vou ficar conversando com vocês aqui até meia-noite. Solimar, seja bem-vinda. É uma pena que a gente já tá acabando a live, mas depois a nossa live vai ficar... A nossa live fica, né? Eu tô compartilhando ela todos os dias, então quem não pegou a live desde o começo, depois assiste lá no feed. Toda live tem uma dica muito bacana que você pode usar pro seu negócio. Todas as lives, para quem já faz geleia e para quem tá começando o seu negócio, tá? E são dicas que você pode usar mesmo, que muda totalmente o seu negócio. Um beijo para vocês, até amanhã.